Esse lugar onde eu estou nesse momento, hoje, é um lugar de muita paz, tranquilidade e silêncio. Mas nem sempre foi assim. Porque no dia 12 de agosto de 1944, esse lugar, essa vila, foi cenário de um dos crimes mais brutais e vergonhosos contra a população civil italiana durante a Segunda Guerra Mundial. Soldados alemães da 16ª Divisão Panzer Grenadier Reichenführer invadiram essa vila, esse povoado, e armados com metralhadoras, fuzis, lança-chamas e granadas, e assassinaram 560 pessoas, civis, pessoas, na sua grande maioria, idosos, mulheres, e 130 delas crianças, inclusive Ana, uma bebê de 20 dias de vida. E esse lugar, então, se tornou um cenário dos mais trágicos e marcantes no contexto da Segunda Guerra Mundial. Crimes praticados contra uma população desarmada, amedrontada e sem chance de defesa. Um escritor, um jornalista aqui da Itália, escreveu um texto que eu gostaria de ler. Em Sant'Anna di Stazzema, na manhã de 12 de agosto de 44, consumou-se um dos mais atrozes crimes cometidos contra as populações civis na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. A fúria homicida dos nazifascistas abateu-se repentina e implacável sobre tudo e todos. Em poucas horas, nas aldeias do pequeno vilarejo, na Vacarecchia, nas Case, no Moco, no Pero e nos Coleti. Centenas e centenas de corpos ficaram espalhados pelo chão, sem vida, trucidados, queimados e dilacerados. Naquela manhã de agosto, em Sant'Anna, mataram os avós, as mães, mataram os filhos e os netos. Mataram os moradores da aldeia e mataram os refugiados, aqueles que haviam subido até lá em busca de um abrigo contra a guerra. Mataram Ana, a recém-nascida do vilarejo com apenas 20 dias de vida. Mataram Evelina, que naquela manhã sentia as dores do parto. Mataram Geni, a mãe que, antes de morrer, para proteger seu pequeno Mário, atirou seu tamanco no rosto do nazista que estava prestes a atirar nela. Mataram o padre Innocenzo, que implorava os soldados nazistas que poupassem seu povo. Mataram os 8 irmãos Tucci, junto com sua mãe. Mataram 560 pessoas sem piedade, dominados por uma cega fúria assassina, indefesos, sem culpa, sem responsabilidade alguma. E depois o fogo para destruir os corpos, as casas, os celeiros, os animais, os pertences. Em Sant'Anna, naquele dia, mataram a humanidade inteira. O massacre de Sant'Anna de Stazzema ainda hoje desperta um profundo sentimento de desolação civil e moral, pois representa uma das páginas mais brutais da bárbare nazifascista, o câncer que atingiu a Europa e devastou os valores da democracia e da tolerância. Representou um odioso ultraje contra a dignidade humana. Naquele dia, o homem decidiu negar-se a si mesmo, renunciar à defesa e ao respeito pela pessoa humana e pelos direitos a ela inerentes. 560 pessoas que foram mortas naquele dia. Parentes, né? Sobrenome igual, e aqui desse lado também. E tantos outros que não foram identificados, né? Não deu para identificar quem era. E a pergunta que a gente se faz, obviamente, diante de uma brutalidade dessa é: por que os alemães fizeram isso, né? Qual é a motivação? Então o tribunal italiano, depois de dedicada investigação, chegou à conclusão que a motivação dessa chacina foi simples terrorismo premeditado. E o que é curioso é que esse crime só foi descoberto em 74, quando descobriram um arquivo em Roma com relatos e fotos da atrocidade
chamado de Arquivo da Vergonha. Então, naquele momento, verão de 44, os alemães já estavam começando a perder a guerra. Porém, Hitler deu ordens para que os alemães mantivessem posição e não arredassem. Porém, os aliados, né, o exército dos aliados, os americanos e seus aliados, inclusive o Brasil participou disso, estavam avançando em direção ao Vale Pó, ao Vale do Pó, que é a região norte daqui da Itália, onde tem o rio Pó. Havia uma suspeita, e isso seja talvez o elemento crítico, né? Os alemães suspeitavam que os civis estivessem favorecendo as forças dos aliados e a força de resistência italiana, que era um grupo de guerrilheiros que estavam lutando contra os alemães. Então, naquele momento, soldados da 16ª Companhia, Divisão, estavam aqui, presentes aqui nessa região, e 3 ou 4 batalhões estavam aqui, e eles então diziam para a população civil que se eles descobrissem que os civis estavam ajudando ou favorecendo o exército de resistência ou os aliados, de alguma forma, seriam executados. Por estarem perdendo a guerra, né, e obviamente pressionados a recuarem, a chamada linha gótica, que era a linha de defesa alemã que foi estabelecida, né, porém eles já estavam perdendo território. Então eles pressionados pelas ordens do Hitler, né, que o diabo tenha, começaram a praticar terrorismo. E aqui foi a praça, pessoal, onde foi feita a chacina, onde os corpos foram deixados, né, foram fuzilados e queimados aqui. E conta a história que o padre Inocêncio suplicou pela vida das pessoas, mas não teve piedade. Inclusive ele foi morto, assassinado junto. Inocêncio Lazzeri. Recebeu uma medalha de ouro ali, ó. Imitou a Jesus dando a vida por suas ovelhas. Hoje é um lugar de reflexão, de paz.